de volta com algumas dicas de inglês para vocês. Como eu prometi numa outra aula, nós vamos explicar hoje o porquê que quando fazemos perguntas em inglês, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Isso é uma regra que todo mundo adota como certo e a regra você decorou e você usa sempre e toca a sua vida falando inglês fluentemente, não há problema. Porém, por quê que quando fazemos perguntas, o verbo auxiliar vem antes do sujeito? Existe uma razão muito lógica para isso. Como vocês podem lembrar, bem simplesmente desde a aula do verbo to be, you are American, você é americano. Se você fizer a pergunta, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Are you American? Vem aqui. Mas por que disso? O que acontece é o seguinte, há muito tempo atrás, no começo da formação da língua inglesa, era falada em toda a Europa uma língua que chamava-se Proto-Germanic. Essa língua aqui, ó, Proto-Germanic. Proto porque é primeiro. Esse Germanic aqui não tem a ver com alemão, não é a língua alemã. Ele deu origem também à língua alemã. É uma língua falada em toda a Europa, uma língua mais rudimentar falada em toda a Europa. Dessa língua aqui saíram diversas outras línguas. Entre elas o alemão, o norueguês e o inglês. Saiu dessa língua, eles são línguas irmãs. Alemão, norueguês, saíram da Proto-Germanic. Qual era uma característica muito forte da Proto-Germanic? Eles se preocupavam em dar muita ênfase ao verbo. Não mais ao sujeito, mas ao verbo, uma língua direcionada para o verbo. Então o que aconteceu? Quando você falava, por exemplo, The children play in the park today. As crianças brincam no parque hoje. O que acontece? Hoje em dia, atualmente, é a construção, a ordem da construção em inglês. Sujeito, verbo e objeto. Ok? É a ordem do inglês, SVO. Porém, na Proto-Germanic, eles faziam da seguinte maneira. Today, play the children in the park. O que acontece? O verbo, ele vinha sempre antes do sujeito, qualquer ele que seja. E aqui, esse today aqui que eu coloquei, uma frase adverbial de tempo qualquer, today, ele é uma caixinha, vamos dizer assim, guardada para colocar advérbio de negação, frase preposicional, advérbio definido ou indefinido de tempo, o que quer que seja. Então, o primeiro lugar aqui é para esse tipo de advérbios, por exemplo. O segundo lugar é para o verbo. Por isso que é esse tipo de construção, no Old English, que é o inglês antigo, chamava-se verb second. Verb second. O que quer dizer verb second? Verbo em segundo lugar. É o tipo de construção, verb second. O verbo vem em segundo lugar, após qualquer coisa que você colocar aqui. Um advérbio indefinido de tempo, negação, alguma coisinha que você colocar aqui, alguma florzinha na frase que você colocar aqui. Então vocês veem que se traduziu ao pé da letra o que era falado no Old English, hoje em dia ainda, o alemão muitas vezes e o norueguês sempre é falado assim. Nessa mesma razão, today play the children in the park. Hoje brincam as crianças no parque. Então, novamente, o verbo vem na segunda posição, porém sempre antes do sujeito. Verbo, sujeito. O que acontece? Essas línguas, como eu falei, o alemão, o norueguês e outras línguas, mantiveram isso até hoje. Porém, o inglês perdeu isso devido a diversas colonizações que aconteceu, por exemplo, como os normandos franceses ficaram 100 anos na Inglaterra, os romanos ficaram 400 anos e tiveram várias influências. E o que aconteceu? O inglês perdeu essa razão de construção chamada de verb second. Ele perdeu isso e voltou, ficou igual ao português. The children play in the park today. As crianças brincam no parque hoje. Igualzinho a português. A mesma construção, SVO. Ok? Porém, o que aconteceu? Não perdeu totalmente essa razão do
verbo antes do sujeito. Por exemplo, em alguns outros casos, como o ênfase, que nós vamos ver depois, existe ainda a razão do verb second. Porém, em perguntas, o verb second, a razão do verb second, se manteve. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você faz pergunta, você coloca o verbo, no caso o verbo auxiliar, antes do sujeito, como era aqui. Play the children. Are you American? Are, verbo auxiliar. Play, verbo. You, sujeito. The children, sujeito. Verbo antes do sujeito. Verbo antes do sujeito, que é a razão do verb second em inglês, onde se originou dessa língua proto-germanic. Tá? Então, hoje em dia, como eu falei, a construção é normal, antes era assim, e esta é a razão pela qual uma remanescência que ficou daquela língua proto-germanic no inglês remanesceu um pouquinho, e o are, por exemplo, ou qualquer outro verbo auxiliar que nós vamos aprender depois, verbo to be, have, todos os modais, eles são invertidos com o sujeito quando você fizer pergunta. Tá, isso foi só a título de curiosidade para vocês saberem o porquê das coisas. Porque quando eu ensino, eu gosto sempre de ensinar aos meus alunos a razão pela qual você está aprendendo aquela regra, né? Que fica muito mais fácil você entender, compreender o porquê da coisa do que ficar somente decorando aquelas regrinhas. Ok? Então eu acho uma maneira muito mais razoável de ensinar as pessoas, dando o porquê das coisas e um pouco de história, para a pessoa não ter que ficar decorando. Se entendeu, se compreendeu, não tem que decorar mais, nunca mais esquece. Tá? Então isso é uma breve explicação para vocês da inversão em perguntas. Tá? Are you American? E tá aqui a explicação aproximada para vocês. Se tiver alguma dúvida, escreva embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Como sempre, deixo o meu telefone de contato para quem tiver interesse em fazer aulas comigo. Por favor, dê um like no meu vídeo, subscreva-se no meu canal, que a gente volta com outros vídeos que eu acho que vai ser legal e interessante para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.